Olá, meus queridos e amados irmãos, Pai seja convosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no seu canal, o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais um vídeo hoje muito especial. 11 de dezembro de 2022 é comemorado no Brasil o Dia da Bíblia e aproveitando essa data eu quero trazer esse vídeo para falar um pouquinho a respeito da Bíblia e quero trazer algumas reflexões que serão muito fortes e você não pode perder. Então fica aqui até o final do vídeo, é rápido, no máximo 12 minutos e você terá o conteúdo muito abençoado, ok? Se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, não faça isso. Aqui embaixo, ó, tem um botão vermelho, clica nele, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa família abençoada. Não esquece de deixar o teu like, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Então vamos lá, o Dia da Bíblia, nós vamos falar aqui esses pontos. Eu quero começar trazendo aqui o conteúdo desse vídeo. Vamos falar como surgiu essa comemoração, como ela chegou no Brasil e também as celebrações nos dias atuais. E eu quero trazer para vocês 7 pontos para você refletir. Eu tenho certeza que serão muito bons. Então fica comigo aí até o final do vídeo. Começando aqui, como surgiu a comemoração do Dia da Bíblia. Essa comemoração ela surgiu em 1549, lá na Grã-Bretanha. Então, tudo teve início lá, tá bom? A respeito da comemoração do Dia da Bíblia. Interessante é que você pode perguntar, e no Brasil, como surgiu? Bem, no Brasil, ela surgiu da seguinte forma. Começou a ser celebrada em 1850, quando os missionários cristãos evangélicos chegaram da Europa e dos Estados Unidos no Brasil. Então, eles já trouxeram aí essa comemoração. Agora, no Brasil, isso foi oficializado em todo o território nacional, exatamente no ano de 2021, certo? Então, exatamente através do Senado, na Lei 10.335/2021, foi oficializado no calendário nacional em dezembro, o segundo domingo de dezembro, passou-se a comemorar o Dia da Bíblia em todo o território nacional. Certo? Esse projeto ele foi apresentado no Senado exatamente através do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Ele é o autor do requerimento à data celebrada no segundo domingo de dezembro, que é comemorado o Dia da Bíblia, e segundo ele, essa comemoração era exatamente em agradecer a Deus pela sua palavra, com acesso, né? Essa celebração ela nasceu na ideologia de agradecer a Deus pelo fato de termos acesso à Bíblia, a palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Então, a partir dessa data, foi oficializado no calendário nacional, onde se comemora no segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia, certo? Dando continuidade, falando a respeito aí das celebrações, né, nos dias atuais, nós sabemos que hoje as celebrações são diversas, elas têm crescido muito em nosso país. Todas as denominações têm as suas metodologias, suas estratégias para comemorar o Dia da Bíblia, e isso tem aumentado ano após ano. E aí nós sabemos que, mediante essas comemorações, existem a realização de cultos, carreatas, show, maratonas de leitura bíblica, exposição bíblica, construção de monumentos à Bíblia, certo? E também distribuição aí da Bíblia, a palavra de Deus, certo? Então, todas as denominações fazem isso exatamente com o objetivo de agradecer a Deus como cristãos por ter acesso à Bíblia, a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, ok? Dando continuidade, eu quero falar aqui um pouco das reflexões que eu prometi trazer para você. Então, olha só, são muito interessantes. Então, a primeira é justo comemorar esse dia sem conhecer a Bíblia, a palavra de Deus? O que você acha? Responde aí, é justo ou não é? Segunda reflexão, você consegue explicar a origem desse livro, como ele surgiu? Então, são reflexões para você, cristão, que comemora o Dia da Bíblia. Se você não consegue responder essas perguntas,
Então, eu preciso que você reveja o teu conceito de cristão e volte-se para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e não apenas comemorar um dia dedicado a ela. Pastor, entendi, mas agora eu quero a resposta. Bem, você acha justo comemorar esse dia sem conhecer a Bíblia? Não, eu não acho justo o cristão estar comemorando esse dia se de fato ele não conhece a palavra de Deus. Como explicar a origem desse livro? Como surgiu? Esse livro, ele é um livro de dupla autoria, nasce em Deus. Ele tem origem em Deus e é escrito por homens. Pedro fala isso na sua segunda carta, no capítulo 3. A Bíblia surgiu primeiro sendo transmitida oral. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento surgiram sendo transmitidos de forma oral. Depois foram registrados e nós temos hoje a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Mas duas reflexões para você entender. Então vamos lá. As outras são as seguintes: o nome desse livro, a palavra Bíblia, qual a sua origem? O que você sabe a respeito da canonização da Bíblia? Então são duas reflexões interessantes. Você, como cristão, você consegue responder isso? Meu querido irmão, minha querida irmã, não receba isso como afronta. Mas, se você não consegue responder isso aqui, então pare de comemorar esse dia e volte para conhecer de fato a Bíblia, a palavra de Deus. O nome desse livro, a palavra Bíblia, a origem dele vem do termo grego Biblios. A palavra Biblios quer dizer livros ou coleção de pequenos livros. Quem usou esse nome pela primeira vez foi João Crisóstomo, onde ele atribuiu essa palavra Biblios exatamente a esse conjunto de 66 livros que nós temos hoje. A palavra Biblios não consta no conteúdo, apenas na capa. No conteúdo você vai encontrar a palavra Biblio no singular, que quer dizer livro, ok? O que você sabe a respeito da canonização? A canonização é o processo pela qual a Bíblia foi organizada para chegar no que ela é hoje. Quais os livros deveriam ou não deveriam fazer parte do cânon sagrado? Esses livros foram escolhidos, foram estabelecidos critérios. Um deles era saber o conteúdo desse livro, depois saber a vida do autor desse livro e terceiro, a aceitação desse livro na comunidade cristã. Passando esses critérios, eles seriam reconhecidos de fato como livros inspirados por Deus. Então, esse é o processo da canonização. Aqui no canal temos mais vídeos falando a respeito disso, ok? Dando continuidade, a última parte, mais 3 perguntas para você refletir. Você conhece a composição da Bíblia? Você sabe a respeito da divisão de capítulos e versículos? Você estuda a Bíblia? Consegue explicar o que ela diz? Então, olha só, 13 reflexões. Pense sobre isso. E eu pergunto para você, você tem essas respostas? Você consegue responder isso? Meu querido irmão em Jesus, tá bom? Minha querida irmã em Cristo. Então, se você não consegue, pare um pouco. Vamos nos voltar primeiro para conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque isso é fundamental. Você conhece a composição da Bíblia? O que é composição? É como ela estará organizada. Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento dividido em 4 partes, o Novo Testamento em 4 partes. Quais são elas? No Antigo Testamento, Pentateuco, livros proféticos, depois vem os livros poéticos, depois vem os profetas, e os profetas estão em 2 grupos, profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento é 4 divisões, evangelhos, os 4 primeiros, um livro histórico que é de Atos, as epístolas que estão subdivididas, epístolas gerais, epístolas paulinas. As epístolas paulinas estão subdivididas em grupos, e a última parte é o livro da profecia, que é Apocalipse. Então, tudo isso faz parte aí da composição da Bíblia Sagrada. A respeito da divisão de capítulos e versículos, nós sabemos muito bem que a Bíblia anteriormente não era assim, capítulos e versículos. A Bíblia foi publicada pela primeira vez em 1455, sem capítulo, sem versículo, porque só depois veio a divisão em capítulo. Ela aconteceu em 1250. Depois, em 1445 e 1551, aconteceu a divisão em versículos. Isso é importante. E somente em 1555 foi publicada a Bíblia dividida em capítulo e versículo, como nós a temos hoje. Então, isso aí é importante para você como cristão, tá bom?
porque muitos pensam que ela sempre foi assim e não foi. E a falta desse conhecimento pode trazer alguns prejuízos espirituais, como, por exemplo, uma vez o pregador disse que Jesus abriu a Bíblia lá em Isaías, capítulo tal, versículo tal, para fazer a leitura. E nós sabemos que na época de Jesus não era assim, a Bíblia não estava dessa forma, ela era apenas rolos, e esses rolos eram levados à sinagoga, e ali já era colocado no púlpito para que fosse lido, e já estava ali escolhida a leitura para que fosse lida ali pelo leitor do dia. E aí nós sabemos que essa profecia aconteceu de fato. Jesus leu o que estava ali, se cumprindo na pessoa dele, mas a atenção aqui é porque muitos dizem que ele abriu a Bíblia lá em Isaías e lá naquela época não estava organizada como nós a temos hoje. Então isso é importante para evitar prejuízos espirituais. Você estuda a Bíblia, consegue explicar o que ela diz? Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, se você não estuda a Bíblia, se você não consegue explicar a Bíblia, então não vejo razão para você comemorar o dia da Bíblia. Primeiro, volte-se para a Bíblia, a palavra de Deus. Existem regras, princípios de interpretações, e uma delas é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não há contradição na palavra de Deus e nós precisamos conhecer isso, tá bom? Saber dessas informações. Então, era isso que eu queria compartilhar com você, que está aqui nesse vídeo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso lá no nosso perfil no Instagram e trazer as pessoas para encontrar as respostas nesse vídeo. Até a próxima, em nome de Jesus.